Paz do Senhor, a paz do Senhor, amém? Você já ouviu falar no Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha foi uma das maiores pregações de Jesus Cristo. Jesus, quando ele vem, ele reúne 12 discípulos, né? E começa a ensinar as coisas do reino. Ele separa 12 e começa a falar. Ele não falou tudo do céu, do reino dos céus, porque é impossível um ser humano saber tudo de Deus. Há uma grande diferença em ser humano e em ser Deus. Só existe um Deus. Mas ele ensinou muito, muito. Esses 12, eles andavam com Jesus. E Jesus, ele ia pregando o evangelho, né? E ele separava os 12, explicava o evangelho. Mas o Sermão da Montanha, eu acho que todo aquele que aceita Jesus pela primeira vez como Salvador e decide começar a ler Bíblia, tem que ler o Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, ou seja, uma multidão, saiu de casa para ouvir o que uma multidão saiu de casa para ouvir Deus falar. Mas aqui nesse Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, onde você vai encontrar: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia, ou seja, uma luz forte, e se coloca debaixo do alqueire, embaixo de uma cama, mas no velador, ou seja, no alto, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. O que a senhora está querendo falar, pastora Márcia? Calma que você vai entender. O Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5. Ele vai indo pelo 6, onde guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Você percebe o tempo todo que quem está falando aqui é o próprio Deus? Deus separa os discípulos eles começam a repassar para o povo tudo o que ele aprendeu, tintim por tintim com Deus. Esses 12, eles foram separados em especial. Jesus já sabia qual ia negá-lo, mas que depois ia confessá-lo 3 vezes. Jesus já sabia quem tinha tudo. Eu tenho que tocar para ver, né? Deus já sabia quem ia trair, quem ia se perder no meio desses 12. Deus já sabia de tudo, mas Deus sabia principalmente quem podia contar. Mas aqui vai entrando capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. São 3 capítulos com Jesus falando. No meio disso, Jesus fala assim, tá no capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui Jesus, ele não está falando que é pecado você abrir uma conta no banco, não. Aqui Jesus não está falando que é pecado você abrir uma microempresa e ter um dinheiro sobrando para viajar para sua família. Aqui não está falando que é pecado você deixar uma herança para os seus filhos. Em momento nenhum Jesus está falando isso. Jesus está mais preocupado com o seu coração. O que tem no seu coração? O amor ao dinheiro ou o amor a Deus? É isso que ele está falando. Não se preocupe em juntar, mas se preocupe em fazer o que eu quero, a minha vontade. Aqui vem falando dos 2 caminhos, vem falando dos falsos profetas, para não julgar, para não ser julgado, vem falando do alicerce, mas o que eu quero falar com você está na epístola do apóstolo Paulo, 1 Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos
mortos. Aqui Paulo está falando que o chamado dele não veio do homem, veio diretamente de Deus, de Jesus Cristo. Aí, vamos prestar atenção, você vai entender o que eu vou falar agora. No capítulo 1, versículo 6, está assim: maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, que eu, Paulo, ou que um dos 12, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Anátema significa maldito. Assim como já vos lhes dissemos, agora de novo também vos digo. Ou seja, assim como eu já te disse no passado, vou te dizer agora novamente no presente. Se algum de vós anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Hoje, porque persudo eu agora a homens ou a Deus? Ou seja, eu vim para agradar a homens ou para agradar a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Lá no Sermão da Montanha, também você vai achar uma passagem onde Jesus fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Eu era o cara em teu nome. Eu pregava o evangelho em teu nome. Aqui, meu querido, nessa Bíblia não está escrito que eu vou para o céu porque eu preguei o evangelho. Está escrito que tem galardão. Está escrito que eu estou fazendo a vontade do Senhor quando eu prego, quando eu faço o ID do Senhor, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Mas isso não é garantia do céu. Colocar a mão sobre os enfermos e ele ser curado não é garantia de salvação. Que isso, pastora Márcia? Porque eu não posso. Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala: muitos me dirão, muitos. Olha Jesus falando: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome curei enfermos. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, maldito. Por que eu estou te dizendo hoje? Por que estou te dizendo isso? Um dia eu acordei, antes de Deus derramar sobre mim unção, antes de Deus me capacitar, antes de Deus dizer para mim do meu chamado, eu acordei de manhã com Deus falando assim: nunca confunda unção com salvação. E eu guardo essa palavra no meu coração. A unção, quando eu exerço a vontade do Senhor, eu estou agradando ao Senhor. Mas não adianta eu agradar o Senhor de um lado e desagradar o outro. As igrejas, muitas falsas igrejas, muitos falsos profetas têm se levantado para distorcer. É isso que Paulo está falando na carta de Gálatas. Um indivíduo que se autodenomina como pescador de almas, ele veio me bater, queridos. Ele veio numa pregação minha, onde no meio da pregação, eu sentindo a presença de Deus, eu repeti igual um papagaio, porque papagaio só decora. Eu igual um papagaio repeti: não ajunteis tesouro na terra, onde atrás. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Tu acredita que esse cara que se autodenomina pescador de almas, ele veio me agredir? A frase não é minha, a frase é de Jesus Cristo. E em Gálatas, Paulo está falando, o apóstolo Paulo, homem de Deus de verdade, que ganhava chicotada. Ele pregava o evangelho, apanhava. Ele pregava o evangelho, era preso. Ele pregava o evangelho, era apedrejado. Esse é o verdadeiro profeta do Senhor, que prega a verdade, pode tacar pedra, pode xingar, pode falar, mas ele não muda uma vírgula do que Jesus Cristo falou. E se Jesus Cristo falou, está falado. O evangelho, ele não se adapta ao meu pecado. Sou eu que tenho que me adaptar ao evangelho. Pescador de alma, que chama Jesus de mentiroso, porque quando eu apedrejo um servo do Senhor que está repetindo o que Jesus disse, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Meu querido, não foi eu que falei isso. Quem falou foi o Senhor, o Deus dos exércitos. Então toma cuidado, você que se diz servo do Deus Altíssimo e que tem apedrejado, perseguido a igreja.
Fariseu, com roupa de crente, com cara de crente, falar de crente, mas que chama Jesus de mentiroso, porque toda vez que Jesus fala se conserta, se converte, muda tuas atitudes, isso não vem da parte de Deus. Ei, não muda a Bíblia ao teu favor, porque o evangelho não se adapta ao meu pecado, sou eu que tenho que me adaptar ao evangelho. A palavra fala que a mulher estava doente, do fluxo de sangue, a palavra fala que ela se abaixou para tocar na orla significa bainha. Eu só recebo virtude, eu só arranco virtude de Cristo quando eu começo a abaixar, me humilhar. Deus não tem tratado com arrogante, Deus não tem tratado com soberbo, Deus só tem tratado com humilde, aquele que reconhece que o que ele fala é verdade. Para de chamar Jesus de mentiroso, porque muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, preguei teu evangelho, eu fiz. E Jesus Cristo só tem uma palavra: apartai-vos de mim, maldito. A palavra fala que João Batista, enquanto ele batizava, muitas pessoas se convertiam ao Senhor. Muitas pessoas começaram a largar seu passado. Batismo nas águas significa arrependimento. Eu reconheço que eu preciso ser lavado. Eu preciso mudar minhas atitudes. Nicodemo vem à noite ter um encontro com Jesus, conhecia tudo do Velho Testamento, mas ele reconheceu que ele precisava mudar suas atitudes. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não tem um culpado por inocente. Não chame Jesus de mentiroso. Se você quer ser adúltero, seja, mas não se diga, não se chame de pescador de alma, porque Deus não tem aliança com servos de Satanás. João Batista falava: bando de hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira? Achou que só para tomando um banhozinho na água, mas não se convertendo ao evangelho. Quer pregar o evangelho chamando Jesus de mentiroso? Quer pregar o evangelho mudando o que Jesus disse para se adaptar ao seu pecado? Fariseu, fariseu. Jesus está voltando. Não chame Jesus de mentiroso. Não foi a pastora Márcia que pregou isso. Eu só sou um papagaio de Cristo. Eu só repito o que o meu Deus manda. Não vem adaptar o evangelho ao teu pecado, fariseu. Jesus está voltando. E naquele grande dia, se você não quiser, porque se ainda está vivo, ainda há esperança, ser chamado de maldito, para de chamar Jesus Cristo de mentiroso. Para de questionar o que ele fala e tentar mudar ele para adaptar o teu pecado. Mas acima de tudo, pare de pregar o evangelho. Porque se eu chamo, eu prego o evangelho. Eu venho bater num servo do Senhor que está repetindo o que Jesus fala, porque eu não concordo com o que Jesus disse e me chamo de pescador de alma. Lá em Apocalipse, Jesus vem falando com as 7 igrejas e ele fala: aqueles que se dizem judeus. Olha o que Jesus fala: eu falo de mim? Quem tem que dar testemunho de mim é Jesus. E Jesus fala: aqueles que se dizem judeus. Olha o que Jesus fala: mas não são. Aqueles que se dizem crentes, mas não são. Aqueles que se dizem de Deus, mas não são. Aqueles que dizem que fazem parte do reino de Deus, mas não são. Estão. Jeremias, se não me engano, capítulo 23, fala: ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Não traga confusão. Olha o que está escrito em Gálatas 1. Não pregue outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Você vai dar conta. Se pregar outro evangelho, pescador de almas, ou você está atacando veneno e matando as almas do Senhor? Fariseu, fariseu.